Olá, pessoas queridas. Suicídio é o tema, né? Eu prometi voltar, prometi fazer um vídeo pelo menos por semana, agora que a gente está no Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Para a gente prevenir, a gente precisa falar sobre o assunto. Eu estou aqui para falar sobre isso de forma clara, né? Algumas pessoas se equivocam ao dizer que a gente não deve tocar, como se o fato da gente não falar sobre o assunto desaparecesse. Não é verdade. Então, eu já falei um pouco no primeiro vídeo sobre a questão do suicídio, sobre o Setembro Amarelo 2020. Essa campanha existe desde 2014, né? E a gente, então, tem aí 6 anos de campanha contra o suicídio. Para a gente prevenir, a gente precisa falar sobre o assunto. Eu disse para vocês que, em 96,8% dos casos, o suicídio tem como base um transtorno mental. Então, hoje a gente vai falar sobre os fatores de risco. Quais são os fatores de risco para que a pessoa se suicide? Primeira delas, um transtorno mental. E, assim, em ordem de importância, quais são os transtornos que são preditores para o comportamento suicida? Depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, abuso e dependência de outras drogas, né? Transtornos de personalidade e esquizofrenia. Esses são os transtornos que estão na base dos comportamentos suicidas. Então, se você conhece alguém que passe por algum problema aqui descrito, por favor, né? Orientem a psicoterapia. Quero deixar claro uma coisa muito clara em relação à depressão. O que é comum a gente ver são as pessoas procurando psiquiatra, vou tomar um remedinho, e sem problema nenhum, elas não têm vergonha, elas não se sentem constrangidas em procurar psiquiatra para tomar antidepressivo. Mas sentem-se constrangidas quando precisam procurar um psicoterapeuta para tratar a causa da depressão. Volto a dizer, o antidepressivo sozinho não cura a depressão. O antidepressivo serve como analgésico. É uma espécie de analgésico para quem sente dor de dente, mas ele não vai dar conta das causas da depressão. O sujeito é histórico, depressão não se pega no ar como um vírus, né? Já desses, eu sempre conto isso, que eu acho isso engraçadíssimo, né? Eu estava no salão e passou uma pessoa e o cabeleireiro disse: mas fulano, você está tão sumida. E ela disse: menino, mas eu peguei uma depressão. A depressão não se pega, a depressão é uma construção histórica e, portanto, a gente precisa tratar na psicoterapia, no consultório do psicólogo. Aliás, psicoterapia com psicólogos, não é isso? Então, a gente precisa tratar da causa, porque o sujeito é um sujeito histórico, ele vem trazendo essas questões desde a infância. Então, na depressão, no transtorno bipolar também, muita gente acha que está condenado a ser bipolar. Não, existe tratamento. E esse tratamento, no caso do bipolar, tem que necessariamente ser com psiquiatra e com psicólogo. No alcoolismo também, né? Então, tem um porquê. O sujeito não acorda do nada. Ai, sou um alcoólatra. Não, existem uns comportamentos que constroem essa enfermidade. E no psicólogo, no consultório de psicologia, a gente vai fazer essa desconstrução e reconstrução, sabe? Do sujeito. É isso que a gente faz. Então, é fundamental o processo psicoterapêutico para a prevenção do suicídio. Tá bem? Então, olha só. Quais são outros fatores
né? A desesperança, o desespero, ou seja, o sujeito ele tem um problema, né? Acontece alguma coisa, ele não tem transtorno nenhum a princípio, mas aí ele pega a mulher o traindo, ele fica desesperado e quer se matar por impulso, né? Ou ao contrário, a mulher que pega o marido traindo, então ela por impulso, apesar de não ter nenhum transtorno, ela tenta se matar. Aliás, eu indico muito um filme Não Estou Louca, tá? Já fiz esse comentário aqui no meu canal, fiz comentário sobre esse filme, sugiro que vocês vejam. Então, muitas vezes o sujeito não tem transtorno, mas por impulso, por uma questão cotidiana, por um problema que faz parte da vida do cotidiano, mas aí o sujeito não consegue reagir a isso. Então, ele tenta se matar por impulso, naquele momento. Ele acha que a vida não vale a pena e tenta se matar. De novo, a importância do processo terapêutico para você poder lidar com as adversidades, porque, galera, vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Problema faz parte da existência. Não existe ninguém que não tenha problema. Se está vivo, tem problema. A questão é como é que você vai reagir aos problemas que você tem. Se matar, sinceramente, não é a saída, até porque quem se mata atinge, no mínimo, 6 pessoas, mesmo que essa pessoa seja absolutamente solitária, né? Ela atinge, no mínimo, 6 pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, aqui, prestem atenção à importância do processo, na importância do processo terapêutico, viu? Para o tratamento dos transtornos, né? Dos transtornos mentais. E mesmo quem não tem transtorno mental, é indicado fazer psicoterapia para quê? Aprender a ser resiliente, porque a resiliência a gente ensina em consultório, saber lidar com as dores da vida, com as dores que são necessárias para o nosso crescimento. Elas são absolutamente necessárias. Eu percebo muita gente, por exemplo, que não sabe lidar com a dor, com a frustração, que, por exemplo, na perda de um amor, né, acha um desaforo. Como assim? O sujeito me abandonou. Gente, é sim, isso acontece com todo mundo. Viver é isso. Não dá para a gente ser egocêntrico, né? Só não pode acontecer comigo. Com todo mundo pode acontecer, menos comigo. Não, acontece com todo mundo. Desgraceira faz parte da existência. A gente só precisa saber lidar com ela. E é o processo psicoterapêutico que vai ensinar. Tá bem? Então, assim, eu queria deixar muito claro que essa questão do suicídio é muito importante, que a gente tem que falar claramente, inclusive com os jovens, porque essa é a terceira causa de morte entre os jovens. A gente precisa falar sobre o assunto. Eu queria dizer também que crianças se suicidam, viu? A gente só não tem notícia, porque há um mito. Todo mundo quer esconder, quer colocar esse monstro dentro do armário. Mas as crianças tentam se matar e muitas vezes conseguem. Atualmente a gente faz diagnósticos de depressão em crianças com 8 anos de idade, o que não era comum, por exemplo, na década de 70. Olha o quanto isso é sério, olha o quanto a gente precisa falar de morte, inclusive com as crianças. Muita gente criticou o vídeo das crianças fazendo aí a campanha do Setembro Amarelo. Eu acho ótimo. Vamos parar de desmistificar, vamos parar de deixar a coisa mítica, né? Ah, não podemos falar sobre o assunto, senão o assunto cresce. Nós devemos falar sobre o assunto, inclusive com crianças, se ela tocar nesse assunto. Se tiver maturidade para falar, não é a gente que vai inserir no contexto, né? A criança nunca tocou no assunto e diz, vamos falar aqui sobre suicídio. Não, mas se isso vier à tona, por favor, vamos conversar.
de acordo com a linguagem dessa criança, com a idade dessa criança. Mas vamos conversar sobre o assunto. Então, é preciso prevenir. A gente está nesse mês de setembro, né, que é o mês que a gente cuida desse assunto de maneira bastante contundente. Tá legal? Então, há jovens. Então, quais são as pessoas que geralmente se suicidam? Jovens, né, a terceira causa entre os jovens, porque não suportam muitas vezes bullying, intolerância, enfim, muitas vezes tem questões com abuso na infância, e quando a gente fala de abuso, a gente não fala só de abuso sexual, a gente fala de abuso físico ou abuso emocional. Então, essas pessoas têm tendência ao suicídio, sem dúvida nenhuma, né? E principalmente quando elas não são acolhidas pela família, quando elas não se sentem fazendo parte do grupo familiar. Então, vamos dar atenção para isso. Vamos dar atenção às crianças que falam sobre suicídio, falam de quanto elas não são importantes. Tem crianças de 8 anos que falam: eu não tenho importância para a minha família. Meu pai não liga para mim, minha mãe não gosta de mim, minha família não me sinto pertencendo. Crianças de 8, acreditem. Então, vamos ficar atentos a essa questão do suicídio, tá bem? Vamos falar sobre isso, como eu falei no outro vídeo, na mesa do jantar, se isso for um tema que aparece ali na família, ok? Então, olha aqui, gente, é só um recadinho rápido para a gente deixar o assunto correndo nesse mês de setembro, tá bem? Um grande beijo e até o próximo vídeo, tá bem? Beijão. Tchau, tchau. Se inscrevam aqui no canal, viu? E compartilhem se gostaram.